Quando Jesus esteve aqui nessa terra, e quando ele estava prestes a voltar para o Pai, ele deixou-nos o ID. Em Mateus capítulo 28, versos 19 a 20, ele diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Temos nós cumprido esse ID de Jesus? Que tipo de evangelho está sendo pregado em nossos dias? Como que nós estamos pregando o evangelho? Nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, como que nós estamos subindo ao púlpito? Será que temos buscado uma consagração antes de subir ao púlpito, antes de falar para o povo, antes de falar para a igreja, antes de conversar com as pessoas? Ou será que estamos simplesmente subindo ao púlpito de qualquer forma, de qualquer jeito, e repassando uma mensagem sem buscar uma devida consagração? Em Josué capítulo 3, versículo 5, o que estava acontecendo? Qual o contexto ali de Josué 3, verso 5? Ali o povo estava prestes a passar o Jordão. Qual foi a ordem de Deus? O que foi que Deus falou para o povo? O que foi que Deus pediu para Josué falar para o povo? Josué capítulo 3, versículo 5. Eu gostaria de ler aqui. Diz assim: disse também Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então Deus estava prestes a realizar uma grande obra ali no meio do seu povo, mas a ordem foi: santificai-vos. Será que nós, quando subimos ao púlpito, quando queremos realizar uma grande obra para Deus, quando queremos alcançar os corações das pessoas, será que nós estamos buscando a santificação? Será que nós estamos nos colocando inteiramente nas mãos de Deus? Outra coisa é que muitos pregadores, ao subirem ao púlpito, infelizmente, têm confiado apenas no intelecto, têm confiado apenas em títulos acadêmicos. Eu já conheço a Bíblia de uma ponta a outra, eu já estudei muito, eu fiz isso, fiz aquilo, tenho muitos títulos, então não há a necessidade de eu buscar tanto a presença do Senhor, ou de eu pegar a Bíblia e estudar, porque eu já tenho tudo isso aí na mente. Isso é uma tentação que os pregadores podem passar, enfrentar, porque a pessoa já conhece, a pessoa já sabe, a pessoa acha que não depende mais do Espírito. Corremos o risco de agir por nós mesmos. De acordo com a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que a profecia ela foi dada mediante a vontade do Espírito. Não foi mediante a vontade do homem. Homens santos de Deus falaram, movidos pelo Espírito de Deus, ou seja, o Espírito ia ditando ali, falando, conversando com os homens, e eles iam escrevendo. Eles não escreviam o que eles queriam. Então esse mesmo Espírito que inspirou os homens a falar, a escrever a respeito do amor de Deus, a deixar nos escritos as escrituras sagradas, tudo o que aconteceu naquela época, é o mesmo Espírito que precisa estar conosco, é o mesmo Espírito que nós devemos buscar ao subirmos ao púlpito da igreja para falar do amor de Deus. Outro ponto é que precisamos aprender a lidar com os elogios. Quando você sobe ao púlpito, você que é pregador, você que tem o seu ministério, você sobe ao púlpito e aí você prega aquela mensagem fervorosa, você sente a presença do Espírito de Deus, você sente que o Espírito mexeu ali com a igreja, que o Espírito está presente na igreja, que corações estão sendo transformados, que vidas estão sendo transformadas. E aí quando você desce, alguém chega, bate no seu ombro e diz: parabéns, irmão, por essa mensagem, que mensagem excelente, que mensagem boa. Você precisa aprender a lidar com estes elogios, porque nem sempre vai aparecer estes elogios. E quem se alimenta disso, desses elogios, quem fica alimentando o ego, corre o risco de amanhã ou depois, quando esses elogios não vir, se decepcionar. Meus queridos amigos, nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus a cada dia para fazermos a obra de Deus bem feito. Deus não pode nos usar de qualquer forma, Deus não pode nos usar de qualquer maneira. Então nós precisamos ser pregadores da palavra, buscar uma preparação, subir ao púlpito devidamente preparado, com a presença do Espírito Santo em nossos corações, para que possamos transmitir às pessoas o amor de Deus.
Um abraço, meu amigo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, caso você queira continuar aprendendo da palavra de Deus conosco aqui neste canal. Fique com Deus.